Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula de matemática, vamos começar com a correção da tarefa da aula anterior. Então, todos na página 177, atividade 1. Edgar, quando se preparou para o passeio no Parque Ecológico, teve que escolher entre duas cores de tênis, azul ou vermelho, e duas cores de cordões, amarelo ou preto. Use as iniciais para registrar na tabela de dupla entrada as possibilidades de Edgar. Então, para começar, temos os tênis azul e vermelho, representado pelas iniciais. Tênis azul, TA, tênis vermelho, TV. Cordão amarelo, CA, cordão preto, CP. Então, temos dois tênis e dois cordão. O Edgar, ele quer saber quantas possibilidades ele tem de combinação para ir para o passeio ecológico, lá para o parque. Então, vamos começar. O TA, ele pode utilizar com o cordão amarelo. Então, já temos uma possibilidade de uma combinação. Ele também pode utilizar o tênis azul, representado pela inicial TA, com o cordão preto. Outra combinação. Ele também tem o tênis vermelho. Então, o tênis vermelho, ele vai utilizar com o cordão amarelo. Outra combinação. E também o tênis vermelho com o cordão preto. Então, aqui está a minha descrição. Agora, letra B. Quantas possibilidades? Quando eu falo quantas, eu quero saber quantidade. Então, quantas possibilidades de combinação de cores de tênis e de cordão Edgar teve para escolher? Então, quantas possibilidades de combinação ele pode escolher para ir para o parque ecológico? Então, temos uma, duas, três, quatro. Então, quatro possibilidades. Então, quatro possibilidades. Começando a nossa aula, página 172. Iniciando a nossa aula, página 172, atividade 2. Assim que terminaram de lanchar, a turma consultou o roteiro do passeio. No Parque Ecológico havia 2 espaços de visitação. Então, olha só. Nesse Parque Ecológico tem 2 lugares de visitação: o museu e a sala de vídeo. E neles era possível escolher um dos temas: plantas, animais ou minerais. A professora Mônica deixou que cada aluno escolhesse um espaço e também o tema de sua preferência para observação. Depois da visita, todos realizariam em classe uma atividade sobre esse estudo. Então, olha só, eles têm 2 espaços de visitação e 3 temas para escolher. Quantas possibilidades de combinação eles têm para escolher? Olha só a atividade 1 da página 173. Monte uma árvore registrando todas as possibilidades de escolha de atividade que a turma teve à sua disposição.
Continue sua árvore pelos 2 espaços, museu e sala de vídeo. Então, só retomando, tem 2 espaços, museu e sala de vídeo. E depois eles têm os temas, tanto no museu, tanto na sala de vídeo. Eles têm os temas plantas, animais ou minerais, representado com as iniciais. Museu MU, sala de vídeo SV, plantas P, animais A, minerais M. Então, toda árvore eu preciso de um ponto para fixar. Esse ponto, ele é só uma fixação. Ele não acrescenta aqui na minha contagem. Então, vamos supor. O que eles vão fazer é uma atividade. Então, coloquei aqui, atividade. Então, só lembrando que não importa se eu começar com museu e sala de vídeo ou ao contrário, plantas, animais ou minerais. Só que percebendo aqui, conseguimos observar que existem diversos galhos, mas estão desenhados apenas 2 aqui. Quais são as possibilidades que começam com 2? Os temas ou espaço? Então, lembrando que os espaços são quantos? 1, 2. Então, espaços, 2. E os temas? 1, 2, 3. Então, temas eu tenho 3. Então, vendo por esse lado, vou precisar começar pelo espaço. Então, olha só, comecei com MU, museu. Qual será o outro? E aqui nessa outra parte dos meus galhos, irei colocar os temas. Quais são os temas? P de planta, animais de A e assim por diante. Então, a turma do Luan, eles podem ir para o museu e ver os temas plantas, museu, animais, museu, minerais. Esses são os temas. Ele também pode ir para a sala de vídeo e ver os temas plantas, animais ou minerais. Letra A. Quais foram as possibilidades de escolha de atividades pelos alunos? Então, quando eu falo quais foram, aqui eu quero saber a descrição. Então, aqui eu quero a descrição. Letra B. Quantas foram as possibilidades de escolha de atividade? Então, aqui, quantidade. A quantidade, olha só, é só vocês irem contando ou fazer a multiplicação. Então, quantos são os meus galhos que estão aqui? Quantos são os espaços? 2. Vezes. Quantos são os temas? 3. Então, quantas possibilidades eu tenho? Então, vocês irão contar ou contar a descrição. Questão 2, da página 174. Agora você vai montar outra árvore de possibilidades. Desta vez, continuando a de acordo com os temas: plantas, animais e minerais. Lembram quando eu falei que poderia ser ao contrário? Então, observando aqui,
eu tenho 3 galhos iniciando. Então, voltem aqui e observem quais eu tenho 3 possibilidades. Os temas ou museu, que seriam espaços, museu e sala de vídeo. Então, aqui, quando eu falo espaços, eu tenho 2. E quantos temas? 1, 2, 3. Então, essa árvore, ela começa com 3. Então, já temos P de planta. Qual será o próximo? A de animais. E olha só, aqui eu já tenho MU de museu e SV, sala de vídeo. Vocês irão completar essa árvore de possibilidades de combinações. Letra A. Quais foram as possibilidades de escolha? Então, aqui eu quero a descrição. Então, vou colocar a letra D de descrição. Descrição. B, quantas? Então, aqui, quantidade. Quantas foram as possibilidades? Questão 3. Compare as árvores dos itens 1 e 2. O que você observa nas possibilidades encontradas? Então, vocês irão analisar essa árvore e essa outra árvore e vão responder. O que você observa nas possibilidades encontradas? São as mesmas quantidades? Como foi as possibilidades? Para a tarefa, atividade 2. Página 177, atividade 2. Registre as combinações que você criou na tabela da tarefa anterior usando uma árvore de possibilidades. Então, fizemos uma tabela na atividade 1. Agora, vocês irão fazer uma árvore de possibilidades. Lembrando que precisamos ter o nosso tronco, ter uma coisa fixa. Então, estamos fazendo o que aqui? Sobre tênis. Então, eu posso criar o meu tronco, porque eu preciso fixar. Então, vai ser sobre tênis, ok? Então, aqui eu vou começar a criar os meus galhos. Então, agora eu tenho os meus galhos. Esse galho, ele vai ser o quê, pessoal? O que eu tenho aqui? O tênis azul e o tênis vermelho. Então, vocês irão criar uma árvore de possibilidades. E depois vai sair mais alguns galhos. Então, vocês irão agora criar essa árvore de possibilidades. Então, agora, vou fazer a correção das atividades. Então, dá stop no vídeo, depois dão play para a correção das atividades. Página 173, correção da atividade 1. Monte uma árvore registrando todas as possibilidades. Então, temos 2 espaços, museu, representado com a inicial MU, sala de vídeo, SV, e 3 temas. Então, eu quero saber quantas possibilidades eu tenho de escolha. Então, eu posso ir ao museu e assistir pelo tema plantas ou ver o tema planta. Posso ir para o museu e ver o tema animais, museu e minerais. Ou então eu posso ir para a sala de vídeo e assistir plantas, ou ir para a sala de vídeo e ver os animais, ou ir para a sala de vídeo e ver os minerais. Então, eu quero saber quantas possibilidades eu tenho de escolhas. Então, terminando a nossa árvore, museu,
eu tenho a escolha das plantas, museu animais, museu minerais. Tenho aqui a sala de vídeo, representado com SV. Posso ir ver as plantas, posso também os animais e aqui os minerais. Então, completamos a nossa árvore de possibilidades. Olha só, a atividade, museu e sala de vídeo. Então, ele pode ir para o museu ver as plantas, museu animais, museu minerais. Sala de vídeo para as plantas, sala de vídeo animais, sala de vídeo minerais. Agora eu quero a descrição. A descrição seria eu pegar o museu e plantas, museu e árvores, são as possibilidades, só que com descrição. Então, completando aqui, museu, plantas, museu, animais, museu, minerais, sala de vídeo e plantas, sala de vídeo, animais. O da tia não vai caber nessa linha, vou continuar aqui, tá? Sala de vídeo e minerais. Aqui eu quero saber quantas foram as quantidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 possibilidades. Ou então, 2 vezes 3. Então, eu tenho 2 espaços com 3 temas. Então, 2 vezes 3, eu tenho 6. Atividade 2. Agora você vai montar outra árvore, como se fosse ao contrário. Por quê? Vamos começar com os temas primeiro. Então, temos planta, animais e minerais. É a atividade, o meu tronco. Então, as plantas, ele pode estar tanto no museu como na sala de vídeo. Os animais, ele pode estar no museu ou na sala de vídeo. Os minerais, ele poderá estar tanto no museu, tanto na sala de vídeo. Quais foram as possibilidades de escolha? Então, eu preciso fazer a minha descrição. Então, planta, museu, planta, sala de vídeo, animais, museu, animais, sala de vídeo, minerais, museu, minerais, sala de vídeo. Então, agora eu vou fazer a descrição. Planta, museu, planta, sala de vídeo, animais, museu, animais, sala de vídeo, museu,
Minerais, museu, com MU. Não coube, vou terminar na outra linha. Minerais, sala de vídeo. Então, quantas foram as possibilidades? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, foi a mesma quantidade da outra árvore de possibilidades. Eu posso vir aqui também contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 possibilidades. Questão 3. Compare as árvores dos itens 1 e 2. O que você observa nas possibilidades encontradas? Então, aqui eu tenho a segunda árvore, começada pelo temas, e a outra árvore iniciamos pelo espaço. Conseguimos observar que foi ao contrário uma da outra, então não importa os meus fatores, não importa a ordem de como começar os fatores. Lembram? 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. Não importa a ordem dos fatores, o produto sempre será o mesmo, lembrando lá da nossa multiplicação. Então, não importa se eu começar pelos espaços ou pelos temas. Sempre o produto, o resultado da minha árvore será 6. Então, respondendo à questão 3, compare as árvores dos itens 1 e 2. O que você observa nas possibilidades encontradas? Então, pessoal, comparando as duas árvores, é possível observar que as combinações e o total de combinações são os mesmos. Para os dois casos, apenas houve uma mudança na ordem de escolha e na quantidade de galhos e de ramos. Então, teve uma mudança nos galhos e nos ramos. Por quê? Aqui eu tenho 3. Por quê? 3 temas. Aqui eu tenho 2, porque eu tenho 2 espaços, mas o resultado foi o mesmo. Pessoal, então, um beijão a todos e até a próxima aula!